Olá, meu nome é Elísia, eu sou mestre em educação, eu vou ministrar a disciplina de didática. Eu gostaria de dar boas-vindas a vocês do curso de letras, que essa disciplina seja boa e agradável. A disciplina de didática, ela tem 90 horas, ela vai do dia 15 de outubro a 24 de novembro de 2018 e ela está dividida em 6 semanas. A ementa da disciplina compreende a didática e o seu campo de ação, a didática e a formação do professor da educação básica, a didática e o currículo, o próprio campo do currículo, e a gente vai ver as relações que esse currículo tem com a didática, os saberes da docência, seus compromissos e a sua ética, a organização do processo didático-pedagógico, onde nós vamos entender um pouco mais sobre os planejamentos e os tipos de planejamento, bem como os seus elementos, os elementos que compreendem esse planejamento, os objetivos da educação, a avaliação didática e a elaboração de instrumentos de avaliação. Como objetivo geral, nós temos que compreender a relação entre os referenciais teóricos metodológicos que fundamentam a organização do trabalho pedagógico, visando a autonomia e a consciência nas atitudes de elaboração e execução do planejamento educacional. Para operacionalizar esse objetivo geral, nós elencamos alguns objetivos específicos, que seriam entender o que é didática e o seu campo de ação, refletir sobre conceitos, princípios e concepções da didática e o currículo que fundamenta essa formação do professor, conhecer os fundamentos e a operacionalização da organização do trabalho pedagógico, que seria o planejamento, os tipos de planejamento, os elementos do planejamento, e compreender o que é a avaliação didática. A primeira semana ela vai de 15 de outubro a 22 de outubro e ela tem como conteúdos a relação entre a didática e o ensino. A didática ela é justamente a disciplina que vai fazer com que a gente entenda o que é ensinar e quais os fundamentos desse ensinar. A retrospectiva histórica da didática, a história do pensamento pedagógico brasileiro. A unidade 2, nós temos a didática e a formação docente, os saberes da docência, os saberes pedagógicos e a atividade docência, as tendências na formação do professor, onde nós vamos entender como que a formação de professor ela se estrutura e o que isso tem a ver propriamente com o campo da didática. A unidade 3, ela vai do dia 3 de outubro a 5 de novembro. E aí a gente vai ver nessa unidade as relações entre a didática e o currículo. Como que o currículo ele nos ajuda a entender e a operacionalizar as nossas ações dentro da sala de aula e essa relação entre currículo e didática. Como ela se efetiva dentro da sala de aula no ensino propriamente dito. A unidade 4, nós vamos ver o planejamento escolar e todos os elementos que compõem esse planejamento escolar dentro de uma perspectiva crítica de educação. Então, como se efetiva os conteúdos, os objetivos, a metodologia, os procedimentos, a avaliação dentro dessa perspectiva crítica e como a gente pode transformar isso em ações propriamente ditas dentro da sala de aula. A quinta semana vai de 13 de novembro a 19 de novembro e onde nós vamos ver ainda a continuação dos elementos do planejamento. Nós vamos ver a questão das metodologias e procedimentos e a avaliação. Como que nós escolhemos essa metodologia, como que a gente escolhe esses procedimentos, quais são os procedimentos adequados para cada tipo de aula, bem como a avaliação. Como avaliar, como nós vamos entender o resultado de todo o nosso trabalho, para que serve essa avaliação e como avaliar esses alunos dentro dessa perspectiva crítica de educação. A sexta unidade vai do dia 20/11 a 24/11 e nós vamos entender como que a aula funciona, como a aula propriamente dita como forma de organização do ensino, a relação professor-aluno, como isso interfere diretamente
no aprendizado do aluno e na própria dinâmica de dar aula do professor, e as questões da indisciplina-disciplina. Bem, a didática, ela tem como referência o ensino, e nós vamos ver nessa disciplina como que se organiza esse ensino, como a gente, enquanto professor, pode trabalhar para que a gente consiga transformar essa experiência do ensinar e do aprender numa relação prazerosa e que ela realmente se efetive em termos de qualidade de ensino da educação brasileira. Nós vamos ter 3 notas, elas estão divididas entre as atividades. A nota 1, ela compreende a atividade 6, 12 e o primeiro fórum. A atividade 2, ela compreende as atividades 18, 23 e o fórum 2. E a nota 3 é o nosso seminário temático. E ela está dividida entre a apresentação oral do seminário e o trabalho escrito. Bem, mais detalhes, mais informações, a gente vai ter no nosso primeiro encontro presencial, onde o tutor vai explicar toda a matriz e vai explicar toda essa divisão para vocês. Eu espero que vocês gostem da disciplina, que seja agradável, que vocês consigam entender como que a didática nos ajuda no nosso trabalho e que a partir daí vocês possam ter mais facilidade em trabalhar com seus alunos.